Olá, pessoal. Esse é um estudo das mensagens dos mentores. Na sequência, a gente não, né? Robson escolheu a mensagem número 16, que é do dia 27 de novembro de 2020. É uma mensagem que não foi comentado no final o espírito, mas eu acredito que é o Lázaro. Depois o Ordelei pode falar se é ou não, não é? E ele fala sobre resgate nas regiões mais densas. Então, na primeira parte da mensagem, ele fala sobre fenômenos mediúnicos em reunião, depois ele fala sobre o processo de resgate e que cuidados e como os encarnados podem ajudar nesses processos. Então, uma mensagem que eu achei bastante pertinente, né? E que foi soprada mesmo por eles para a gente estudar essa mensagem. Eu vou passar então um trecho da mensagem. Hoje é casa cheia, todo mundo pode dar um tchau, depois, na hora que forem falar, aí vão se apresentando. Saudações luminosas, amados e benditos filhos de Deus. E com imensa alegria que uma vez mais nos cercamos da egrégora amiga da esperança, da paz e do amor, para juntos comungarmos a alegria de Jesus, nosso Salvador, a alegria de Deus, nosso Pai Altíssimo. Todas as vezes que reunidos dois ou mais em meu nome, ali estarei. Neste momento, não somos dois, mas somos uma legião que estamos reunidos no nome de Jesus, para que juntos possamos trabalhar as causas nobres do amor, da paz e da esperança, para que juntos possamos nos envolver e fazer com que a luz e a presença sublime da esperança esteja nos nossos lares, esteja nas nossas famílias e nos nossos familiares. Isso, começando esta sexta-feira de gratidão, convido a todos para que mentalize em cada momento deste trabalho, deste encontro, a presença e a imagem daqueles irmãos e irmãs que você gostaria de acolher, abraçar, envolver, independente da crença de cada um deles, independente até mesmo da descrença de cada um deles. Não é a descrença que impede o auxílio. O que impede o auxílio, muitas vezes, é a nossa capacidade de emanar esperança, é a nossa capacidade de emanar luz e de transmitir a boa nova, a mensagem libertadora da eternidade. Muito frequentamos todos os locais de congregações religiosas. E hoje, assim que cheguei, já comecei a transmitir ao corpo deste aparelho, que se identifica como Jordelei, uma pequena frase de uma cantiga das igrejas católicas, que diz: Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente. Pois bem, quando nos reunimos nas rodas de amigo para celebrar o ato da amizade, quando nos reunimos nos templos de contemplação ao amor e à luz, seja através do culto, seja através da palestra, seja através da missa, seja através da cantiga, ali naquele instante, estamos criando ao nosso redor e ao redor de toda aquela comunidade uma egrégora transformadora, capaz de modificar situações, capaz de promover a cura aonde não se imagina que fosse possível,
capaz sim de transformar regiões, hospitais, crenças em um simples e afetuoso carinho. Quando reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus nos encontramos, seja para saudar, seja para agradecer ou para solicitar, ali naquele instante, o universo como um todo conspira em vibrações celestiais para que aquele segundo, para aquele milésimo de segundo, porque às vezes uma duração de hora, relógio, conseguimos ter 2, 3, às vezes até menos, em termos de tempo, minuto, da comunicação pura e sincera de todos os envolvidos. Sim, esta é a dura realidade ao qual nos encontramos. Manter um grupo de pessoas reunidas em um ambiente, conectados, vibrando incessantemente a cada segundo, às vezes é extremamente difícil. Não é o Lázaro. Não é o Lázaro. Eu não lembro qual espírito que é, mas o Lázaro não é. O Lázaro não fala tão pausado assim, e isso para mim ficou com dúvida entre Estevão ou Ezequiel. Mas é algo por aí. E eu não sei o que falar dessa mensagem. Não sei o que falar. Me permite começar, Jorge. Ali no chat a gente sempre vê aquelas perguntas. Nossa, mas será que assistir gravado tem o mesmo efeito do que assistir ao vivo? E nessa parte aqui que ele fala para você pensar na presença daqueles irmãos que você gostaria de ajudar e acolher, quando você lê aquele livro Enigmas da Psicometria de Ernesto Bozano, é impressionante o mecanismo da espiritualidade com a utilização dessa malha, desse tecido cósmico, que a gente não consegue entender porque a gente está muito preso ao tempo e espaço. Mas é como se a partir do momento que você, antes mesmo de você pensar, no segundo anterior ao pensamento, você já cria o vínculo, a conexão com tudo que você quiser, com qualquer parente que você pensar naquele momento. Então, realmente não tem barreira. A espiritualidade não tem barreira para nos ajudar, nos auxiliar. Acho que a mensagem que fica muito clara dessa explanação do mentor é que, no final do dia, todos somos cristãos, independentemente da crença ou até mesmo da descrença, né? Que ele fala que a crença ou a descrença ela não impede a cura. O que traz a cura, o que traz a transformação é a capacidade do espírito, da pessoa, de se conectar, de vibrar nas mesmas frequências da luz, né, do Cristo, e que mesmo durante uma sessão de 1 hora, 2 horas de tentativa, a parte que nós conseguimos aproveitar mesmo, às vezes, é 1 minuto ou 2 minutos. Mas que, como o Renato falou, em uma realidade em que não existe o tempo e espaço, aquilo já é o suficiente para que ocorram as transformações necessárias. Então, de fato, é muito difícil a gente se conectar puramente com essas energias que são tão lindas, né? A gente teve o número, né, na gravação ontem, de amigos espirituais que ajudam, a gente ficou impressionado, né? Mas esse outro número também me deixou impressionado do quão é baixo o aproveitamento consciente das pessoas numa reunião, né? E isso ele estava falando de reuniões físicas, quer dizer, uma reunião que a pessoa se preparou, trocou de roupa, deslocou,
foi até uma casa espírita ou uma igreja, e de 60 minutos ela conseguiu, talvez, né, ficar consciente do que estava acontecendo 3 minutos. Eu acredito, sim, né, que em termos do resultado, não depende do número de minutos. Mas imagina se as pessoas ficassem, né, em grupo, todos conectados, pelo menos 1/3 do tempo, 20 minutos. Quanto ia ser de resultado concreto, não só para os auxílios, mas para as próprias pessoas que estão lá. Porque se você se dispôs a fazer um trabalho desse, e você de repente aproveita menos de 10% daquilo, né? É como se você estivesse se sabotando. Então, acho que o que ele quer dizer é: vocês precisam se preparar melhor em termos de mente para poder participar de atividades religiosas, espirituais e mediúnicas, né? Porque é como se você está lá só com o corpo e a tua mente está viajando na maionese, está fazendo outras coisas, está criticando a roupa que o outro foi na igreja, está fazendo fofoca, está fazendo um monte de outras coisas, menos o trabalho espiritual, né? Assim. Por isso que a concentração nesses momentos é fundamental, né? E a gente tem a nossa mente aí inquieta, né? A maioria das vezes com as nossas rotinas, nossos problemas, e a gente acaba levando para esses momentos um pouco dessas reações que a gente tem, né? A nossa serenidade aqui na face pode até estar transparecendo, mas o nosso interior, ele está muito turbulento ainda, né? Então, esse treino que a gente tem que ter, talvez, né, Robson, de quando for chegando esses momentos, a gente se preparar mesmo, se entregar de corpo e alma para aquele processo ali de conexão para aproveitar melhor, talvez, né? Elevar esse percentual ali, como tu falou, está muito baixo mesmo, né? Eu gosto de olhar o copo um pouco sempre mais pela parte mais cheia. Eu acho que faz parte do nosso momento, né, do nosso momento de aprendizado, da nossa evolução. Congregar somente 2 ou 3 minutos que seja, né, eu acho que já é pelo menos uma grande evolução. Muito se pergunta o tempo inteiro nas lives e nos vídeos que a gente grava sobre o momento do mundo de transição, de sair de provas e expiações para o mundo regenerado. Falando aqui, vocês estavam falando, eu já me lembrei direto que eu estava lendo, finalizando o livro, ainda não finalizei, né, mas estou lendo o livro do Ramatiz, que conta sobre o mundo regenerado, Jacques Emmart. E lá ele fala que a capacidade de uma criança de 7 anos de concentração, de lucidez e de caráter moral representa, na verdade, uma criança de 7 anos lá tem mais capacidade do que 80% da população da Terra. Então, 80% da população da Terra não consegue alcançar o nível de lucidez, capacidade de concentração de uma criança de 7 anos lá em Marte, imagina um adulto. E as pessoas às vezes perguntam, tá, como é que vai ser, o que vai acontecer? E eu acho que a gente vai mais por esse caminho, eu acho que conforme a gente vai evoluindo, e imagina a gente conseguir estender esse período, né, essa capacidade de concentração com o alto, e aí lendo a obra a gente vê que é justamente isso que acontece. Não tem muito segredo, assim, a tecnologia ela vai acabar evoluindo normalmente, vai seguir o caminho dela, mas uma das grandes diferenças da vida deles, do cotidiano deles, para o nosso cotidiano hoje, é essa capacidade de concentração e de ligação com o alto. Então, de 2 a 3 minutos, passa a ser 2, 3 horas por dia. Depois um pouco mais, depois você percebe que eles citam outros mundos ainda mais evoluídos, que os seres ficam o dia inteiro, o tempo inteiro, em uníssono com o alto. Então vai muito disso, dessa nossa capacidade de evolução e de cobrança, mas eu vejo que pelo menos 2 ou 3 minutos já é algum começo. E aí, se a gente tiver a lucidez de que, tá, beleza, a gente precisa realmente se preparar, eu acho que isso já é um grande passo, assim, a gente tiver a consciência que a gente precisa se preparar, é maravilhoso. Eu lembro que no começo do portal, pequenas vezes, assim, eram bem sutis esse ponto de se concentra antes da reunião, se concentra antes de fazer o trabalho, se concentra antes das lives. Agora a gente percebe que eles estão falando um pouquinho mais já sobre isso.
Então, mas a gente está falando de 2 anos de portal, de trabalho de portal. E a gente vê e fala, olha, acho que ontem teve isso, né? Acho que foi uma das perguntas. E aí, reserva 5 minutos antes. E aí eu tinha visto no mesmo dia um vídeo também sobre isso, do Wagner, falando a mesma coisa. Antes de você entrar para o trabalho, pensa um pouco, reza, não importa a sua crença, não importa qual linha você siga. Se conecta um pouco alto quando você entrar e o pessoal tiver. Tenta evitar assuntos frívolos que dispersem a audiência, enfim, tudo mais. Mas acho que a gente está num processo, é um processo muito bonito ver todo mundo evoluindo, né, o todo, né, não somente o nosso grupo, mas o que a gente faz com o trabalho que vocês estão fazendo muito bem ao longo desse ano de 2022, espalha para toda aquela audiência, e aquela audiência vai replicando, e quando a gente vê, a gente está próximo de um número que eles falaram ontem. Porque cada pontinho que assiste ali consegue talvez levar para o próximo um pouquinho de luz que recebe desse trabalho como um todo. Então, mesmo que seja só 2 ou 3 minutos, é 2 ou 3 minutos que a gente consegue espalhar para bastante gente. Tem muita coisa mesmo. Algo que me chama sempre a atenção é que logo, não só ele, mas outros espíritos já falaram isso. A frase de Jesus, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E esse espírito, ele começa falando exatamente disso. E aí ele diz, hoje somos uma legião. Então, já era uma quantidade muito grande de encarnados e desencarnados que estavam naquele momento vibrando na egrégora do trabalho. Porque quando a gente vê um trabalho na estrutura doutrinária, porque essa parte de fala do mentor, ele tem um cunho doutrinário, esclarecer. E não é esclarecer apenas a nós. A gente precisa entender como um banho gigantesco que a gente toma, um banho de ervas, né? E esse que dá para lavar a cabeça, da cabeça aos pés. Então, durante a fala, a gente recebe aquele banho que limpa as nossas auras, que limpa os nossos corpos, que limpa os nossos chakras. E no instante que nós recebemos isso, automaticamente passa essa energia por todos os liames que nós temos conectados. Porque se pudéssemos ver, é muitos fiozinhos que saem de nós em ligação com outras pessoas, com outros espíritos. E quando a gente recebe uma energia dessa, esses liames, eles são banhados por essa luz. E esta luz começa a correr por esses liames e chega em todos, os encarnados e os desencarnados. Por isso que rompe, termina obsessões, por isso que termina conflitos, é por isso que amplia o amor muitas vezes, porque essa luz é irradiada. Então, nesse momento, ele já começa dizendo que nós somos uma legião, ou seja, estávamos mais de 1000 conectados em nome do Cristo naquele momento. Claro que os números para nós, de uma certa forma, ainda impressionam, mas eles não devem e não são levados em consideração. A gente preza sempre a mensagem mesmo. E a mensagem de todos eles, principalmente desse irmão, é nos trazer ao nosso centro, é trazer a nossa responsabilidade de servir e de trabalhar. Obrigado, meus irmãos, pelas colaborações tão belas. Obrigado. Acho que a gente pode encerrar esse vídeo aqui, né? Lembrando que ele é de 20 de novembro de 2020. Então, ele já tem 2 anos, ele é do começo do portal, né? Esse vídeo. E nas sequências, né? Nas partes seguintes, nós vamos ver que ele apresenta algumas soluções para esse problema que ele mesmo coloca na primeira parte. E aí nós vamos ter a oportunidade de rever isso daí.